Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Damos início neste momento à palestra doutrinária do Grupo Espírita André Luiz. Desde já agradecemos imensamente por esta oportunidade, por nos oportunizar estarmos juntos, imbuídos no mesmo propósito, em torno do Evangelho de Jesus. Vamos iniciar o nosso momento com a prece. Querido amigo de todas as horas, estamos aqui diante de vós para mais este momento, onde nos permitimos uma aproximação ainda maior convosco. Sabemos, Senhor, que sempre está conosco, mas nem sempre nos apresentamos propícios a desvendarmos o teu Evangelho, a percebermos a tua presença, e faz com que, inevitavelmente, estejamos distantes, por não entendermos que o mecanismo da aproximação convosco depende da nossa vontade, do nosso querer, do nosso empenho, do nosso trabalho. Fica conosco nesta tarefa, nos conduzindo em reflexões em torno da tua mensagem, para que elas possam nos tocar profundamente. Porque sempre é o seu Evangelho, Senhor. Sempre é a tua realidade em nossos corações, a nos convidar constantemente a sermos melhores, a vencermos a nós mesmos. Fica conosco, gratidão imensa. Neste livro, Mergulhando no Mar de Amor, a vida de Fabiano de Cristo, esse livro é de autoria de César Soares dos Reis, encontramos alguns trechos, algumas informações a respeito da biografia deste grande expoente e seguidor de Jesus. Mas encontramos também alguns dos seus escritos, algumas mensagens que esse autor nos trouxe, a fim de que nos penetre de forma profunda e nos traga uma proposta de vida em torno do Evangelho de Jesus. A mensagem é a última desse livro e ela é intitulada Sob o Olhar de Jesus. Quando eu li o título desta mensagem, eu fiquei a me perguntar: o que é o olhar de Jesus? Como é que é esse olhar? Na descrição dos evangelistas, no momento em que Jesus tinha sido conduzido a Caifás, a Anás, e estava saindo da casa do sumo sacerdote, já encaminhando para ser levado ao julgamento, Pedro estava misturado entre as pessoas, no átrio daquela residência ou daquela localidade. E ele tinha sido interpelado por uma pessoa, dizendo, ele também estava no meio dele, ele também faz parte desse grupo que pertence a esse Nazareno. E Pedro disse que não. Na segunda vez, ali em poucos minutos, a pessoa disse não, a outra pessoa disse não, ele estava sim, ele faz parte sim, ele é seguidor deste carpinteiro. E ele disse, mas ora, claro que não. Você está me confundindo, não sou eu. E na terceira vez que ele é interpelado e que ele nega, o galo canta. E naquele exato momento, ele lembra do que Jesus tinha dito, de que ele negaria 3 vezes antes mesmo de o galo cantar. E naquele momento, ele cai em si, constata, e vem Jesus passando na narrativa do Espírito Amélia Rodrigues. Vem Jesus passando e simplesmente o olha. E a descrição é fita. Ele fita Pedro. Ou seja, ele concentra o seu olhar sobre Pedro. E isso já é suficiente para que Pedro, naquele momento, tenha uma percepção de que ele não agiu de forma correta, arrependa-se e queira movimentar-se de alguma maneira. Uma vez
soerguido, uma vez levantando-se, vai e ergue os teus irmãos, que também foi algo que Jesus lhe disse. Então ficamos a meditar o que seria este olhar de Jesus. Como é que ele nos olharia? O que é encarar face a face o olhar de Jesus? Existe uma história que é de um sonho de Eurípides Barçanufo e que está muito veiculada depois que teve uma animação a partir desse texto, onde é um desdobramento de Eurípides e que ele vai ao encontro de Jesus. Inicialmente ele tem dificuldade em olhar no olho de Jesus, porque olhar o olho de Jesus, a visão do mestre, é identificar-se diante do mestre. É, naquele momento, perpassar inúmeras imagens acerca da nossa própria realidade, porque é assim que descreve Saulo diante de Jesus. É assim que descreve Maria Madalena diante de Jesus. É assim que o mancebo rico se sente diante de Jesus. Ou seja, todos aqueles que fitaram, que encararam o olhar do Cristo, tiveram esta análise profunda e perfunctória da sua própria realidade pessoal. Como se fossem questionamentos, como se fossem análises sobre si mesmo. Então, é impactante este olhar, como Eurípides chega a não encarar e depois é que ele nota, depois é que ele percebe, ele vê inclusive que o mestre está a chorar e vem todo o desenvolvimento da lição, desse desdobramento que ele teve. Então, só pelo título que Fabiano de Cristo coloca, nós já ficamos encantados, porque já imaginamos o quão de ensinamento esta mensagem pode nos trazer. E assim, logo na primeira expressão, na primeira estrofe, advém muito ensinamento. Sempre sonhei com o olhar de Jesus. Aqueles olhos brancos de franca luz. Se é o olhar de Jesus e se é um olhar de luz, emana toda uma luminosidade. Aqueles olhos densos, aquele olhar, olhos de manjedoura, imensos olhos de cruz. Se são olhos de manjedoura, expressa o nascimento, a pureza, a ingenuidade, a chegada no mundo, o ímpeto sempre de novo, de ideal, de construção. Imensos olhos de cruz. Cruz que nos traz a reflexão da imortalidade, a reflexão sobre os nossos atos, a reflexão sobre o perdão, como é um dos ensinamentos que Jesus traz na cruz. Luminescentes, generosos, um mar de serenidade. Uma onda de paz, uma bênção, uma saudade, uma calma, que bem que me faz. Olha a descrição tão suave deste seguidor do Cristo, que mostra-nos a luminescência de generosidade. Porque o olhar de Jesus, ele trazia em si, ao mesmo tempo, a beleza, a doçura com que ele apresenta-nos as oportunidades, mas também a altivez. Eu fico a pensar o olhar de Jesus no momento em que ele estava conversando com os discípulos e queria saber deles como é que ele era visto perante as pessoas, o que é que diziam a respeito dele. E aí Pedro diz que falavam que ele era o filho do Deus, era o Messias, era o Salvador, era o filho de Deus vivo e que veio para libertar. E naquele momento Jesus diz, ora, não foi nem a carne, não foi você que falou, nem a carne, nem o sangue que expressou-se, mas o verbo divino através de você. Mas quando Jesus começa a narrar o que vai acontecer com ele, em virtude da necessidade do Cordeiro caminhar para o Calvário, para aquele momento de testemunho, Pedro, ele modifica o seu padrão vibratório. E modificando, ele cede a uma tentação vibratória e acaba por dizer que não vai permitir que nada aconteça de mal com o Senhor.
E Jesus, nesse momento, no dizer do Espírito Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus disse, segundo ela, ele tomando as rédeas de condutor e não de conduzido, teria falado: afasta-te de mim, Satanás. E naquele momento, diz a benfeitora, as pessoas que estavam ao redor, os demais discípulos, eles não ouviram o que Jesus falou, mas eles perceberam no semblante e no olhar firme que haveria ali uma advertência, que ali teria existido uma admoestação. Como terá sido este olhar? É um olhar de altivez, mas que conjuga amor, porque todos os gestos de Jesus, todas as ações de Jesus são ações amorosas. Todas. Mesmo neste momento em que falava de forma mais altiva com Pedro, mesmo no templo falando da impossibilidade daquela mercância toda, no local onde deveria se ovacionar a transformação pessoal através da mensagem de Deus, ele trazia o amor no seu olhar. E a forma como expressa-se o seu olhar é a forma como ele nos vê. Então, se o seu olhar é de luminescência, de generosidade, é de serenidade, é assim que ele se apresenta para nós. Sereno, uma onda de paz, de bênção, uma calma, que só de olharmos tanto bem nos faz. Mas continua Fabiano de Cristo. Se os olhos são o espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo? É tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz. Os olhos são o espelho da alma. Os olhos são a verdadeira expressão daquilo que nós sentimos em nosso interior. Olhar nos olhos significa querer identificar o outro naquilo que existe de mais profundo. Meus irmãos já tiveram a oportunidade de conversar com alguém e alguém está lhe dizendo em palavras alguma coisa, mas os olhos demonstram outra? Seja positivo ou seja negativo o olhar. E que a fala é sempre o contrário daquilo que está se expressando no olhar. Mas já tiveram essa experiência? É muito interessante. Porque nós conseguimos perceber exatamente aquilo que está no recôndito do ser. Porque o olhar é a vitrine, é o espelho, é o reflexo do que vem no recôndito do ser. Então pergunta a Fabiano de Cristo, se os olhos são o espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo? Se a gente... E aí ele descreve que se é o espelho da alma, essa alma é de pureza, é de bondade, é de amor e é de luz. E isso não se tem dúvida, porque é isso tudo que a gente enxerga quando a gente se encontra com Jesus. É tudo isto que a gente vê, ou que a gente sente, vê numa simbologia, numa nomenclatura figurada, mas é tudo que a gente sente, é tudo que a gente percebe que advém dele. Mas se os olhos são espelhos da alma, nós podemos imaginar como é a nossa alma? As pessoas conseguem perceber como é a nossa alma? As pessoas conseguem nos entender? Que tipo de olhar, que tipo de impressão passamos às pessoas? Como é que nós somos vistos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pela sociedade? Como as pessoas nos veem a partir deste espelho da alma, a partir do que nós apresentamos na face e notadamente no olhar. Existe uma história que está agrafada no livro O Colar de Diamantes. É de Délcio Carvalho. Este é um livro que compõe uma série de livros, são mais outros 3 livros, que nos trazem histórias, coletâneas de histórias, narradas por Divaldo Franco. Délcio Carvalho, acompanhando o trabalho desse médium,
nas palestras, ouvia as histórias, gravava as histórias, transcrevia e depois submeteu tudo isso a Divaldo para que ele pudesse observar e que pudesse enfeixar em livros. São 4, tem Divaldo Franco e o Jovem, tem a Estrela Verde, tem esse O Colar de Diamantes, e eu me esqueci do 4, mas são 4 livros que ele apresenta nesta mesma lógica de trabalho, nessa mesma estrutura. Então tem uma mensagem, tem uma história muito interessante, que fala que Leonardo da Vinci, o grande pintor famoso da Itália, foi contratado por uma catedral para que se pintasse aquele famoso quadro dele, que todos nós conhecemos, da Santa Ceia. Então ele foi contratado para que ele pintasse aquele quadro. Então ele aceita e vai fazendo toda a sua construção, mas chega um momento que ele diz, olha, eu vou precisar de Jesus. E eu não quero simplesmente imaginar a face de Jesus, como eu posso fazer com os demais que estavam na Santa Ceia. Eu quero encontrar um Jesus. Então ele vai aos lugares de mais tranquilidade na nossa sociedade, na sociedade de então. Quero dizer, dentre a humanidade de então. Então ele vai a locais de mosteiros, ele vai em escolas, em locais onde ele pudesse encontrar uma pureza. E ele vai identificando nestes locais e não encontra um Jesus. O tempo vai passando, o prazo dele vai se aproximando, e ele diz, puxa, mas o que eu faço agora? E ele se afasta um pouco de Milão, vai caminhando, chega a uma localidade de campo ali nas imediações da cidade, quando de repente ele ouve uma melodia sendo executada por uma flauta doce. E ele ouve aquela melodia tão agradável e ele vai seguindo o som da melodia. E identifica que estava um pastor por volta entre 25 e 30 anos, a pastorear as ovelhas e com aquela flauta. Ele então olha para aquele jovem rapaz e quando ele vira-se, ele diz, eu encontrei Jesus. Este é o rosto de Jesus. Este é o olhar de Jesus. Então ele aproxima-se do jovem e começa a conversar, pergunta se ele reside por ali. Ele diz que nasceu ali, sempre residiu ali. Você conhece Milão? Não, nunca saí daqui, nunca saí dessa localidade. Meus antecessores, eles são pastores, eu também sou. É isso aqui que eu sei fazer. Eu nunca saí dessa estrutura. E então Da Vinci faz essa proposta para ele. Diz, olha, eu estou pintando um quadro e eu gostaria que você posasse para mim. Basta você ficar parado, eu quero colocar o seu rosto no quadro, porque você tem o rosto de Jesus. Você tem uma pureza no olhar, você tem uma ingenuidade, uma coisa tão linda e simples, algo tão fantástico, que eu gostaria de grafar na tela. E o jovem fica assim, indiferente, e eles vão até os familiares, vão à casa do jovem, e Leonardo vai passando essas informações, promete uma bolsinha de moedas, e os familiares convencem o jovem a aceitar, dizendo, olha, você pode trabalhar aí a sua vida inteira no campo, aí como pastor, você nunca vai conseguir esse dinheiro que ele está lhe oferecendo. Então é bom aceitar. O jovem, tá bom. Vai a Milão, fica hospedado na casa de Leonardo da Vinci e começa o trabalho. Então ele coloca, diz, olha, basta que você contemple essa natureza, ele o coloca num ambiente da estrutura da sua propriedade, num ambiente de campo, que é o ambiente que o jovem já estava acostumado a conviver. Ele diz, basta que você contemple, mas que você tenha algum olhar, algo na sua mente de preocupação, como se tivesse de resolver alguma coisa, que é bem o semblante que deve estar presente na Santa Ceia, que é o momento que antecede a prisão do Cristo. Ele ali mesmo na Santa Ceia fala de que alguém iria traí-lo, então deveria ter esse quê de preocupação.
E o jovem fica em pouco tempo, menos de uma semana, Da Vinci finaliza a tela, apresenta, é um sucesso total. Ele vai se tornando famoso, Da Vinci, passam-se 10 anos, e a mesma catedral, a mesma organização religiosa, o chama. Ele agora, com todo o destaque, dentro da sua qualidade, dentro da sua ação artística, ele é convidado agora para pintar o beijo de Judas. Ele aceita, tem a soma, né, o valor que já lhe pagam a parte antecipada, ele aceita aquele desafio, o rosto de Jesus ele não teve dúvida, era só trazer o mesmo rosto daquele jovem rapaz, e ele rapidamente cria Jesus, mas ele dizia agora, e Judas? Como é que é o olhar de Judas? Deve ser um olhar carregado, um olhar de ansiedade, um olhar de que não se concentra, então é um olhar que dá uma ideia de apressado, porque ele estava ali no ato da traição, é o beijo que faz com que os soldados identifiquem quem era Jesus, porque esse é o combinado de Judas. Eu beijo a face de quem é Jesus, para que se identificasse. Então era um olhar assim, fugidio. Então ele vai aos locais diversos. Então ele vai às penitenciárias, ele vai às casas de prostituição, são os locais que ele cita como tendo realizado a busca por este olhar de Judas. Até que ele já não tinha conseguido de nenhuma forma. E ele já tinha espalhado isso pela cidade na tentativa de encontrar alguém. Ele já tinha anunciado essa busca, já estava muito mais apertado o prazo do que quando ele teve de pintar a Santa Ceia, e agora ele realmente não sabia o que fazer. Quando ele soube que ali num distrito policial, ali perto, tinha sido finalmente capturado um homem de muita crueldade, um assassino, e que todos temiam, que todos estavam buscando há um certo tempo, então ele disse, eu vou lá, porque eu quero conhecê-lo. Então, busca a ordem judicial para poder apresentar-se, se faz ali presente e chega na cela. Quando chega na cela, o rapaz estava a contemplar a estrutura, as grades, mas que davam para o lado exterior. Então, ele estava a contemplar como se estivesse a observar o céu. Então, Da Vinci bate palmas e ele olha na direção da cela, onde Da Vinci se encontrava. E aí Da Vinci diz, este é meu Judas. Ele tem o olhar de Judas, esse olhar frio, indiferente. E aí volta-se à mesma autoridade judicial para pedir autorização para que ali ele adentrasse, fizesse a pintura. Ele consegue tudo isso e faz todo o aparato de segurança. O rapaz é algemado, colocado numa posição. Ele diz, olha, só preciso que você fique a contemplar como você estava o céu. Só preciso que você fique nessa posição. Porque para mim já é essencial. E aí ele começa. Ele fica numa parte de penumbra da cela e ele vai pintando. Só que acontece que do segundo, terceiro dia, Da Vinci já fica aborrecido e diz, vem cá, o que foi que aconteceu? E o rapaz, sério, olha para ele sem dizer nada. Ele diz, o que foi que aconteceu? Porque o seu olhar não é o mesmo do primeiro dia. Cadê a frieza? Parece que você é outra pessoa. Parece que você está perdendo essa frieza, essa indiferença. O que foi que aconteceu? E o rapaz disse, eu te devolvo o dinheiro que você me ofereceu, mas eu não vou fazer esse trabalho. E Da Vinci diz, mas você se comprometeu, você aceitou, por que você não vai fazer esse trabalho? Porque eu não consigo dar continuidade. Porque a minha mente só volta ao dia em que o Senhor gravou na tela o meu olhar, sendo a comparação para tracejar ou marcar o olhar de Jesus. Da Vinci fica estarrecido e diz, qual é? Você é aquele rapaz do campo, pastor das ovelhas?
Sim, sou eu. E o que foi que lhe aconteceu? Eu recebi as suas moedas em pagamento e me enveredei a conhecer o mundo. Um mundo que é muito cruel, o mundo que apresenta as suas tentações, os seus desafios. Me envolvi em diversas práticas gananciosas, perdi quantia, fui perdendo as moedas, até que quando perdi a última, não achei isso justo e quis disputá-la, tomá-la de volta, vencer. E para isso foi necessário exterminar a vida de alguém. E assim eu procedi. E vi que não tinha nada demais de fazer isso. Então, tirar a vida de alguém não tinha um significado, não tinha uma profundidade para mim. E eu segui realizando estes atos, até que matei uma mulher com a qual me envolvi, e aí, diante deste crime, fui pego e aqui estou. Eu não posso dar continuidade. Meus irmãos, a primeira vez que eu escutei essa história foi presencialmente. Foi o próprio Divaldo narrando. E ele narrou isso no Centro Espírita Caminho da Redenção, numa palestra pública. Depois ele levou em uma das edições do Movimento Você e a Paz, no dia 19 de dezembro, aqui em Salvador. E nós ficamos nas duas oportunidades muito imbuída de reflexão. Ficamos a refletir como a mesma pessoa podia caminhar do olhar do Cristo ao olhar de Judas, sendo o olhar de Judas nessa interpretação, como Da Vinci descreveu. Mas como era possível perder este olhar de simplicidade, de ingenuidade? E aí começamos a refletir sobre as grandes propostas que a vida nos traz, que a gente vem a este mundo esquecendo-se do passado, com a pureza das crianças, como o próprio Evangelho traz, o próprio Jesus, dizendo que tem de ir até ele as criancinhas, e que seriam aqueles que se assemelham às criancinhas, ou seja, que guardam em si uma pureza, que guardam em si uma simplicidade. Então eu fiquei refletindo como é que nós permitimos que, saindo desta singeleza da infância, os acontecimentos vão fazendo com que nós percamos esta ingenuidade, que nós percamos esta pureza em que, em verdade, ela deveria ser intensificada, ela deveria ser amadurecida, ela não deveria ser perdida. Se transpomos para a fase da adolescência, a infância deve estar muito bem guardada em nós, respeitada, porque o adolescente vai ser um componente amadurecido sobre uma criança que existe nele. Então não deveríamos nos apartar da infância, impedir a sua presença ou ignorar a sua realidade, mas sermos jovens que têm essa criança em si, mas agora conquistando as belezas da juventude, os ideais desta fase da vida. Chegarmos diante da fase adulta, onde existem muitas provas, não que nas outras fases não existam, mas é muito comum as provas, os desafios da própria existência, do crescimento, da maturidade, do progresso, da família que vai ser constituída, do trabalho que precisa ser empreendido, são desafios. E como é que o adulto chega a esta fase e não guarda em si com respeito e honraria a criança e o adolescente, que compõem a construção deste adulto, porque este adulto vai ser aquilo que ele sorveu da infância, aquilo que ele sorveu da adolescência, e que ele agora está enveredando para construir sua fase de adulto, mas que está depositado nestas memórias, nesses estímulos. Então, a pergunta de Fabiano de Cristo, de que se este olhar é o espelho da alma, e se dessa forma nós conseguimos identificar o olhar e a alma de Jesus, nós façamos esta pergunta para nós. Se Jesus irradia
pureza, bondade, amor e luz? Perguntemo-nos, num processo de autoconhecimento, o que é que nós irradiamos? O que é que o nosso olhar transmite? O que é que ele faz espargir? Segurança ou medo? Firmeza, fé ou dúvida? Há encantamento, mobilização ou ostracismo e indiferença? O que é que o nosso olhar exala? E esta história, trazida no livro Colar de Diamantes, nos remonta à reflexão de que, independente de quais sejam os desafios que vivamos na vida, que experimentemos no curso da história da nossa existência, não podemos perder o brilho interior que advém da nossa realidade divina em nós mesmos. E esse é o nosso grande desafio. Passarmos pelas vicissitudes sem criarmos armaduras, mas sim um fortalecimento da moralidade, sem criarmos traumas e impedimentos de convivência, mas um amadurecimento e uma superação que nos permite estarmos a postos de novas experiências, para as quais nós seremos desafiados e que necessitaremos apresentar algo de grandioso não para as pessoas, mas para nós, para a nossa realidade, para conosco mesmo. Fabiano de Cristo ainda descreve ou ainda conversa sobre esse olhar de Jesus. Quando penso em Jesus, existo. Olha que coisa mais linda. Existo porque sinto Jesus. Olha que beleza. Quando penso, a criação do pensamento, a conexão do pensamento. Quando nós pensamos em Jesus, a partir daquele momento, a nossa vontade, a nossa fé cria uma corrente fluídica. E a depender da nossa força, ela alcança Jesus. Encontramos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em diversos momentos, em diálogo de Jesus com Iléu, ou diálogo de Jesus com Ismael, dizendo que aqui, na pátria do Evangelho, diante das experiências, ou os desafios em relação à escravidão, ou os desafios em relação à própria independência, as guerras que aconteciam, as revoluções e batalhas que aqui eram realizadas, Jesus avisa para estes mensageiros que ele recebia o clamor de oração e de prece destas pessoas. Ora, eram preces fervorosas, ungidas de vontade e de fé, que permitiam alcançar Jesus. Então, se a gente pensa nele, é o que Fabiano nos traz, a gente existe, a gente se sente vivo, pulsante, animado, renovado, porque experimentar a presença de Jesus é renovar-se, é ter sempre esperança, é ter sempre bom ânimo, para darmos continuidade àquilo que precisamos realizar. Olhemos, meus irmãos, quando estamos envolvidos por algum tipo de tristeza, por algum tipo de desânimo, por alguma situação que nos traz uma provação, uma dificuldade, e quando abrimos o Evangelho numa situação dessa, o que é que acontece? Acontece uma mágica, que é um refrigério, é um bálsamo. A partir daquele momento que abrimos o Evangelho, parece que somos imbuídos de uma força tão expressiva que nos faz sentir vontade de vencermos aquilo que é a causa de todo o nosso esmorecimento. Quando começamos a ler, as palavras são tão dúlcidas e são tão recheadas de misericórdia que nos advém como a própria realidade da presença do Cristo conosco. E aí a gente não tem mais dúvida, porque ali a força existe. Ali estamos imbuídos
desta autoconquista promovida pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que o próprio Cristo esteja conosco, no nosso lar físico ou no nosso lar interior, na nossa casa mental, no nosso abrigo pessoal. Então, sentir Jesus é existir, é perceber as forças que nós temos, é identificar os nossos talentos, é perceber quais são as nossas habilidades, é nos querer e entender que nós temos uma realidade muito mais intensa do que aquilo que se remonta naquele momento como dificuldade, como empeço, como embaraço. E sinto concretamente, de verdade, de fato, é tão íntimo e tão feliz que me dá vontade de recostar a cabeça. Olha que cena linda. Sentir o calor e uma vontade espessa que clama. Ele está perto, tão infinitamente perto. Aqui já é Fabiano de Cristo descrevendo como ele vê Jesus em sua vida. Como é que ele tem Jesus na sua vida? Como é que... Porque aqui quando ele fala que ele recosta a cabeça, que ele sente o calor e uma vontade que clama que ele está perto, tão infinitamente perto, é a forma como Fabiano de Cristo sente Jesus. Como é que nós vemos Jesus? Tradicionalmente, na história da humanidade, nós fomos ensinados a vermos Jesus como o crucificado. Nos ambientes onde chegávamos, uma cruz, com Jesus preso naquela cruz. E com a dificuldade de nós imaginarmos que ele não está, que ele não vai ficar ali indefinidamente. Como é que a gente pode imaginar que é possível contar com aquele que está ali tão frágil, que tem a imagem da cruz, tem a imagem da coroa, das poucas vestes, dos pregos, do sangue? É alguém que está debilitado, é alguém que está morto. A doutrina dos espíritos nos ensina um Jesus vivo, pulsante sempre, presente em todo o contexto da criação, sendo o governador deste planeta, co-criador deste planeta com Deus, como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um Jesus presente, um Jesus amigo, um Jesus que está ao nosso lado. Um Jesus que nos ensina a todo momento como é que nós deveríamos nos desembaraçar diante das situações. Que diante das diversas provas da vida, como é que ele se comportaria? Nós temos a oportunidade de visualizar isto através da doutrina dos espíritos que nos traz vivo e pulsante este Cristo Jesus, fazendo-nos olhar como um irmão que está o tempo todo conosco, a trilhar os caminhos e a nos identificar os passos firmes que devemos seguir. Gostamos muito de uma imagem trazida por um dos biógrafos de Francisco de Assis, no livro Irmão de Assis, de autoria de Inácio Larrañaga, onde Francisco estava a percorrer um caminho com um frade, com um irmão menor, e este irmão estava a blasfemar, a reclamar, ou pelo menos a dizer e declarar a dificuldade que estava encontrando na existência física, no seu dia a dia, a luta do dia a dia, as dificuldades que estava empreendendo. E Francisco, compadecido daquela situação e tendo muita misericórdia no coração, traz uma imagem linda que eu guardo com muita emoção no meu coração. Francisco diz que se aquele irmão se permitir prestar atenção ao caminho da vida que eles adotaram, e aí Francisco já está falando do caminho simbólico, usando daquela trajetória em que eles estão caminhando fisicamente, para falar do caminho
que eles adotaram como seguidores de Jesus, ele diz ao irmão: se diante das dificuldades da vida, diante dos problemas, olharmos com muita atenção para esta caminhada que estamos empreendendo, nós iremos identificar que à nossa frente, alguns passos, está Jesus. E diz Francisco: isso, meu irmão, faz toda a diferença. Porque significa que estamos no caminho certo. Porque estamos no caminho em que ele está presente. Vejamos se não é exatamente a resposta que os espíritos trazem à pergunta de Allan Kardec, quando ele formula qual que seria o expoente da humanidade para servir de modelo e guia. E os espíritos respondem: Jesus, ou ver de Jesus, a depender das traduções. É exatamente isso. Modelo e guia, modelo a se observar, a se identificar como parâmetro para a nossa própria transformação. Guia, aquele que orienta, aquele que nos conduz. Francisco descreve exatamente isto ao dizer que Jesus está naquele caminho. Então ele diz ao irmão: ora, é ânimo, porque a gente está no caminho certo, porque ele está presente neste caminho que nós estamos. Mas, meu irmão, diz Francisco, se você ainda aguçar um pouco mais o olhar, você vai identificar, além da presença de Jesus, que de vez em quando ele olha para trás e sorri. Ah, meu irmão, quando ele sorri, o aspecto ainda é mais profundo. Porque o sorrir é para nos dizer, diante das maiores dificuldades, diante do charco que nós possamos estar, é como se ele estivesse a dizer: continua. Sempre se deve continuar. Bom ânimo para perseguir, bom ânimo para persistir. Jesus está nessa estrada conosco, porque essa estrada é dele, ele que é o caminho. E se somos aqueles que enveredamos este caminho, se nós nos dizemos cristãos, temos os nossos testemunhos a darmos. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, que é o livro mais recente da benfeitora, num texto que é denominado A Honra de Servir ou A Honra do Martírio, eu não me recordo agora o título, mas ela diz que o cristão que não experiencia os testemunhos é apenas um candidato. Candidato a cristão, e não verdadeiramente um cristão. Porque todo aquele que adentra este caminho, que é um caminho de libertação, experimenta as vicissitudes, que são as vicissitudes que vão originar a liberalidade, a libertação destas entranhas pessoais, que dificultam esta marcha da vida, que dificultam este curso no qual nós estamos inseridos. Então, a forma como o Fabiano descreve Jesus é a forma como ele vê Jesus em sua vida. Como é que nós vemos Jesus em nossas vidas? Porque se ele é o nosso amigo, se ele é um modelo e guia, ele deve estar presente sempre no nosso pensamento. Mesmo que seja muito difícil, mesmo que a gente diga assim, mas puxa, vivenciar os passos de Jesus é desafiador, eu não consigo fazer. Mas para que a gente um dia consiga fazer, e foi o próprio Jesus que nos disse que nós poderíamos fazer, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Para que um dia consigamos fazer, precisamos começar. E começar do nosso jeito, começar dentro das nossas possibilidades. Porque todas as vezes que desafiamos as nossas possibilidades, nós percebemos que podemos mais. Todas as vezes que vamos arrostar o impossível, identificamos que o impossível desaparece e que ele era plenamente possível e que nós podíamos realizar. Então, identificar Jesus como este modelo e guia faz toda a diferença para a nossa concepção em relação ao cristianismo. Como nos ensina Leon Tolstói no livro O Reino de Deus está em Vós. Ele diz que a doutrina de Jesus não é uma doutrina teórica, é uma doutrina prática.
e que o grande mal-entendido da humanidade foi ou é, para algumas pessoas, imaginar que é possível adotar-se o cristianismo sem modificar a sua própria forma de vida. Porque adotar o cristianismo naturalmente impulsiona o ser a uma transformação da vida. Porque a doutrina cristã é uma doutrina de transformação. A doutrina de Jesus é uma doutrina de melhoramento, de burilamento, de reforma interior. Então, de que forma nós vemos Jesus? Adotamos ele como amigo, como aquele que está perto de nós, está presente em todas as horas, como nas pegadas da areia, aquela historinha que todos nós conhecemos, de que estava alguém a caminhar nas areias da praia e sempre identificava 2 pares de pegadas. E passava um momento, olhava para trás, via os 2 pares de pegadas. Mas passou por uma experiência muito difícil, muito dolorosa na vida, e de repente, passado aquele momento, quando olhou para trás, só viu 1 par de pegadas ao invés de 2 pares. Então ele vai com muita indignação ao Senhor, e lhe diz: Senhor, no momento em que eu mais precisei, eu estava sozinho, porque eu só vi 1 par de pegadas, o Senhor não estava comigo, o Senhor me abandonou. E o Senhor teria dito e explicitado que naquele momento, em verdade, as pegadas que ele observava eram do Senhor, porque o Senhor sustentava-o nos braços, porque ele estava esmorecido, ele estava exaurido, ele estava em combate, em fadiga e precisava ser sustentado. E assim, Jesus também apresenta-se para nós, como companheiro constante dessa estrada, que sempre que é necessário, ele faz esse sustento, este apoio, esta proteção, além de todas as formas de possibilidades que ele coloca no caminho, de oportunidades para que nós avancemos sempre. E já nas 2 etapas finais, Fabiano de Cristo nos traz o seguinte: ah, Jesus, Jesus, eu o vejo dentro de mim, latejando como centelha viva, quente e forte no coração. Olha que expressão linda. Ele o vê dentro dele. E essa é uma realidade que todos nós temos. Nós temos essa centelha divina em nós. Este Deus imanente, este self, que nós carregamos tudo que advém da criação e tudo que advém como o melhor de nós e que está dentro de nós. Quando nós permitimos silenciar o ego, a superficialidade, as características mais ilusórias do nosso comportamento, aquilo que não corresponde à nossa realidade profunda, aquilo que ainda é verniz social, aquilo que é maquiagem da convivência, quando nós conseguimos sair de dentro e trazer para fora esta luz que habita o nosso interior, quando conseguimos fazer este processo, naturalmente, é o Cristo interior que está tendo expansão em nós. Quando Saulo, já na condição de Paulo, diz: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, ele está nos explicar essas 2 facetas. Já não sou eu que vivo, já não é o ego que vive, a vaidade, o orgulho, a inveja. Já não sou eu, como ele mesmo dizia, que trazia um entrave, um espinho cravado na carne. Ele trazia, ou seja, ele se apresentava ainda com as suas imperfeições e dificuldades, mas ele permitiu que o Cristo interior iluminasse o seu comportamento e disciplinasse a sua conduta e fizesse com que ele fosse forte e resistisse às tentações e pudesse voluntariamente vencer as más influências, os maus hábitos e a partir daí transformar-se. O mesmo que Francisco responde a um dos irmãos quando lhes questiona: mas paizinho, o senhor não tem beleza externa, não tem atrativo,
Não tem nada que possa encantar as pessoas. E por quê? O Senhor atrai as pessoas. Porque as pessoas são direcionadas para o Senhor. E ele diz, mas você está certo. Eu não tenho nenhum atrativo. Eu não tenho nada. Mas eu me coloco como um vaso mesmo. Sem nada. Eu sou a estrutura, eu sou o vaso. E permito que Jesus deposite neste vaso o que ele necessita para realizar o reino dos céus, o reino de Deus, entre nós. Então você está certo, meu irmão. Não sou eu, é Jesus. A beleza é de Jesus, o encanto é de Jesus, porque é Jesus que vive e não eu. Da mesma forma como o Fabiano coloca, eu o vejo dentro de mim, latejando, se está latejando, aqui é a sua humildade, dizendo que ele quer vir à tona, só que para Fabiano ele já veio à tona. Fabiano com uma alta expressão da caridade, da doação, de todo o bem que ele fez. Como centelha viva, quente e forte no coração. Tomarmos Jesus por este aspecto é querermos fazer este processo de mergulho interior para, através da luz, como o próprio Jesus disse, vós sois o sal da terra, que brilhe a tua luz. Nós temos a luz que necessita brilhar, que precisa vir à tona. Então, que ela venha à tona com este nosso reconhecimento de que há o Cristo em nós, de que há um Deus imanente em nós. E ele diz, e vibra sempre, e me anima, e me aconselha, presente sempre, sem nunca reclamar. Ampara, sem falha, pacifica e agasalha, e me ama, por certo, me ama. Tão envolvido pelo olhar de Jesus, que emana serenidade, calma, mas que emana certeza, que nos traz fé, que nos traz esta credibilidade, esta entrega nossa para com Ele, indubitavelmente alcançamos a percepção do amor. E não temos dúvida alguma que, sob o olhar de Jesus, estamos nós a sermos observados, amparados, agasalhados, protegidos por Ele. Onde Ele mesmo disse que nunca estaríamos a sós. E não estamos, meus irmãos. Ele chegou a dizer, quando estava imerso na carne, explicando aos seus discípulos, no momento de disseminar a mensagem do reino, ele dizia para que, quando eles chegassem nos lares, eles cumprimentassem a paz e esta fosse a oferta. E quando eles não fossem bem recebidos, que eles sacudissem as sandálias, tirando o pó das sandálias, e fossem buscar um outro local onde a mensagem pudesse ser recepcionada. Sempre que ouvimos ou lemos este trecho do Evangelho, do Novo Testamento, recordamo-nos dos momentos atuais e imaginamos que Ele está, da mesma forma, a convocar os seus discípulos a que eles invadam os nossos lares, a que eles venham às nossas casas físicas e mentais, cumprimentando-nos com o símbolo da paz, da consciência tranquila, do dever cumprido, do exercício que devemos sempre empreender para nos autoconquistar. É como se eles estivessem sempre adentrando os nossos lares e querendo aqui, no nosso lar interno, no nosso lar físico, manter a guarida para a transmissão da mensagem. É o cumprimento da promessa de Jesus, de que nunca estaremos a sós, de que forma alguma estaremos apartados da grande solidariedade universal, da grande misericórdia divina que nos agasalha a todos, que nos protege a todos. Então, nestes dias que são tão desafiadores, não nos esqueçamos que estamos sob o olhar de Jesus.
que Ele está sempre a nos amparar, que mesmo quando os mensageiros estão na nossa casa e nós estamos ali em algum momento de discussão, em algum momento de teimosia, de não compreensão, eles estão ali para, em uma mínima oportunidade que nós ofertarmos, eles conseguirem estabelecer a conexão e nos apresentar o refrigério, que é do Cristo, que é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo-nos verdadeiras curas, curas profundas, curas da alma, curas do nosso interior. Então, nestes dias, incrementemos as nossas orações, façamos esta corrente fluídica para alcançarmos este Jesus, que é um Jesus interno, que é um Jesus que só tende a engrandecer dentro de nós, com a nossa prática no bem. Investamo-nos no trabalho, na utilidade, em sermos úteis, em sermos caridosos, em sermos fraternais, em realizarmos a mensagem da aplicação da lei de justiça, amor e caridade no nosso dia a dia, sem eventos que sejam grandiosos e que nós possamos até mesmo não dar conta das suas realizações, mas que são eventos efetivos para a vivência do Evangelho em nossas vidas, construindo no que está perto de nós uma realidade cristã, um pensamento no Cristo, de ficarmos atendendo ao que Ele disse, de orarmos e vigiarmos, com a mente o tempo todo insistente neste propósito de concentração, de adequação, para que possamos nos auxiliar, auxiliando os nossos irmãos, incrementando e efetivando a grande proposta de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diante de qualquer tristeza, de qualquer dor, de qualquer desespero, de qualquer desânimo, não nos esqueçamos nunca. Estamos sob o olhar de Jesus, sob a sua misericórdia, sobre o seu amor, sobre a fraternidade que é imensa e que nos envolve a todos constantemente. Vamos à nossa oração. Amigo querido, só temos a te agradecer pelas palavras do seu apóstolo Fabiano de Cristo neste texto tão sensível e tão profundo, onde ele nos apresenta a sua visão de Jesus, nos conduzindo a percebermos a tua realidade, Senhor, como este bálsamo de caridade, de refrigério, de amor. Fica conosco, Senhor. Envolve este planeta e, diante de todas as intempéries e desafios, apresenta-nos as possibilidades de crescimento e de superação. Somos imensamente gratos por tudo que atravessamos. Mesmo que aparentemente as experiências sejam ruins, de todas, nós podemos retirar o grande ensinamento da vivência do teu Evangelho no nosso dia a dia. Ilumina e envolve o Grupo Espírita André Luiz, os seus trabalhadores, todos que estão a desempenhar a linda tarefa da caridade, do auxílio, de estarem predispostos a atender a dor alheia e divulgar a doutrina que nos traz a tua moral, Senhor, como passos firmes, trazendo-nos segurança e paz. Sempre conosco, Senhor. Gratidão imensa. Agradecemos aos nossos irmãos do Grupo Espírita André Luiz por este momento, por esta oportunidade. E a todos os que estiveram aqui conosco, que compartilharam deste momento, em nome de Jesus,
que estiveram sentindo a vibração de Jesus. Nossa gratidão. Até uma próxima oportunidade. Beijo grande.